Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Dois carros A e B se movem numa mesma estrada retilínea, na mesma direção e sentido, com velocidades constantes de 40 km por hora e 70 km por hora. Num determinado instante, estão a 15 km um do outro, estando B à frente de A. Ao final de 90 minutos, contados a partir deste instante, a distância entre eles será de... Bem, então temos a seguinte situação. Temos o carro B à frente de A, os dois distanciados entre si em... B. Os dois distanciados entre si em 15 km. VA se desloca com uma velocidade, o carro A se desloca com uma velocidade VA e B se desloca com a velocidade VB, onde VA vale 40 km por hora e VB vale 70 km por hora. Pois bem, para eu saber a distância que eles estarão depois de 1h30, basta eu calcular a distância que eles irão percorrer durante esse tempo de 90 minutos, né? Pois bem, sei que distância é velocidade vezes tempo. Só que temos um porém aqui. Este tempo está expresso apenas em minutos. Teremos que transformar isso aqui para horas, pois a velocidade está sendo trabalhada em quilômetros por hora. Pois bem, tem duas formas. Primeiro, 90 minutos, a gente pode dizer que é 1h30. Ou melhor, 1,5 horas, né? Significa 1h30. Um outro método mais matemático é pegar esse minuto e dividir por 60 minutos por hora. Vai achar o mesmo valor, né? Mas bem, o tempo que iremos considerar é de 1,5 horas, que equivale a 90 minutos. Então, 90 minutos é a mesma coisa que 1,5 horas, ou 1h30, né? 60 mais 30 minutos. Pois bem, daqui então vamos calcular duas distâncias. A distância percorrida por A durante esse tempo, que vai ser a velocidade de A, 40 km por hora, vezes o tempo decorrido, que é de 1,5 horas. Bem, a distância que a percorre, então, vai ser de 60 km. A primeira distância. B, nesse tempo de 1h30, 1,5 horas, percorre uma distância que é igual à velocidade de B, 70 km, vezes o tempo, 1,5 horas. Então, a distância que B percorre, fazendo essa multiplicação, vai achar 105 km, certo? Pois bem, temos aqui as distâncias percorridas. Façamos o seguinte, então. Passamos para cá. Vamos redesenhar aqui, então, né, o que está acontecendo. Bem, nesse meio tempo, vou dizer que aqui está o carro B, aqui está o carro A. Inicialmente, o carro A se distanciou, né, 60 km durante essa 1h30. Enquanto B se distanciou 105 km. Na verdade, deixa eu tirar esse desenho, porque senão vai ficar muito estranho, né? Refazer ele. Bem, o corpo A e o corpo B inicialmente estavam a uma distância de 15 km entre si, né? Bem, após isso, A se deslocou 40 km, 60 km, 60 km, enquanto B se deslocou 105 km.
Bem, se eu for ver essa diferença de distância entre os dois, né? Esse 105 menos 60, que é o quanto cada um se deslocou, né? Vamos ter uma diferença aqui de 45 quilômetros. Tá? Ou seja, B se deslocou 45 quilômetros a mais do que A. Só que, o que acontece? Ele já estava a 15 quilômetros de distância dele. Então eu vou acrescentar esses 15 quilômetros, de forma que a distância total, então, entre os dois, após esses 90 minutos, é de 60 quilômetros, certo? No caso, o A avançou 60, B avançou 105. Ou seja, ele avançou 45 quilômetros a mais. E como ele já estava 15 quilômetros na frente, 45 mais 15, 60 quilômetros à frente de A. Tá? Então, nós vamos ter como resposta a alternativa de letra D. Certo, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima.